Bom, vou demonstrar agora como calcula as forças que estão agindo em cada um dos trechos da barra. Eu vou adotar para calcular da direita para a esquerda, indo do ponto B até o A. Bom, para começar tem que ser do B para o E. Para adotar, você vai considerar como se você estivesse cortando na metade e passar todas as forças que estão desse lado para cá. O que estiver para esse lado você vai descartar. Do trecho B para E, não tem nenhuma força atuando do lado direito. Então, as forças resultantes finais nele vão ser de zero. Do trecho E para D, tem a força F e uma carga distribuída W, que equivalem a 200 kN por metro e 100 kN. Para calcular a cortante, você vai ter que analisar na barra se ela está girando sentido horário ou anti-horário, de acordo com a força. Considerando que eu estou vindo do lado direito para o esquerdo, o ponto fixo seria o ponto D. Se eu aplicar uma força empurrando para baixo, vamos girar sentido horário a barra. Com isso, as duas forças serão positivas para a cortante. Então, seria 100 kN mais 200 kN por metro vezes x, já que é assim que se calcula a carga distribuída na barra. Assim, para x igual a 0 vai ser 100 kN e para x igual a 1, 300 kN. Agora, para calcular o momento, você tem que analisar a barra, se ela vai torcer para baixo ou torcer para cima. Como o nosso ponto de relação para ver se a torção é o D, as forças empurrando para baixo fará com que a barra torça para baixo. Assim, você deve adotá-la como negativo as forças. Então, será 100 kN vezes x menos 200 kN por metro vezes x quadrado sobre 2. Para chegar nesse x quadrado sobre 2, você vai ter que considerar uma força equivalente dentro dessa carga distribuída. Já que o valor da carga distribuída é 200 kN por metro, você multiplica ela pela distância da barra, que é 1 metro, e essa força será localizada na metade do caminho, que seria meio metro. Como aqui a gente não sabe a distância exata, a gente vai multiplicar a força por um x vezes o x da distância para calcular o momento dividido por 2. Assim, tendo para x igual a 0, 0 de momento, e para x igual a 1, menos 200 kN por metro. Para calcular, agora calculando o cortante no momento de D para C. Agora, voltando para a parte de cortar o meio e considerar. Aqui a gente teria que cortar no meio, o que seria desse lado a gente descartaria, e o que tiver para esse lado a gente vai pôr no ponto que a gente cortou. No caso, aqui seria como se fosse um ponto D. Para a força cortante de 100 kN, que já foi utilizada no trecho de E para D, mais a 200 kN, que seria a força equivalente da carga distribuída do trecho E para D, mais 200 kN por metro vezes x. Assim, tendo para x igual a 0, 300 kN e para x igual a 1, 500 kN. Para o momento, vai ser adotado as mesmas formas para saber se é positivo ou negativo. E agora, para passar as forças de um ponto mais distante, você vai continuar considerando o x, considerando como se o x estivesse começando daqui, mas você já tem que somar o trecho que ela percorreu. A força de F percorreu o trecho de 1 metro. A força equivalente de W, que estaria localizada no meio metro, correu meio metro para chegar até o começo de x. Então, assim, seria menos 100 kN vezes x mais 1, menos 200 kN vezes x mais meio, menos 200 kN vezes x ao quadrado sobre 2. Tendo assim, para x igual a 0, menos 200 kN, e para x igual a 1, menos 600 kN. Para a cortante de C para A, vamos fazer da mesma forma de adoção de positivo ou negativo, assim tendo 200 kN mais 200 kN mais 100 kN, que são as forças que estão sendo aplicadas nos outros trechos, totalizando 500 kN. E para o momento de C para A, vai entrar uma coisa diferente, que já é um momento que já está num ponto, que é o momento que está no ponto C, em M0, que vale 400 kN por metro. Para esse momento, na hora de botar na fórmula,
você não vai multiplicá-lo por distância nenhuma, pois ele já está na sua unidade de medida exata. Assim, você vai transportar a 200 kN do trecho anterior, que vai ser menos 200 kN de x mais meio, do trecho de E para D, que vai ser menos 200 kN vezes x mais 1,5, e a força de 100 que está em cima do ponto E, que seria menos 100 kN vezes x mais 2. Para saber que esse 400 kN é positivo, você deve voltar na barra e analisar qual lado que ela está torcendo a barra. Para que sentido ela está torcendo, para cima ou para baixo. Como o ponto que vai ser torcido vai ser o A, se a gente passar um momento que está girando sentido anti-horário no ponto C, fará com que a barra suba. Já todas as outras forças fará que ela curve para baixo. Assim, adotando para as outras positivo e para o momento positivo. Voltando para a fórmula, quando x for igual a zero, vai ser menos 200 kN, e quando x for igual a 1, vai ser menos 700 kN por metro. Agora vou explicar como se monta o diagrama. Depois que todos os cálculos estiverem feitos para todos os x possíveis, vamos começar montando o gráfico do ponto B para o E. Como a gente viu, nas forças são zero, então o gráfico vai ter 0 e 0 de cortante e momento fletor. Como vocês podem ver, não tem normal, pois não tem nenhuma força sendo aplicada na horizontal. Passando para o trecho E para D, terá uma força de 100 positiva e uma de 300, que foi encontrada aqui no cortante, 100 positivo e 300. Até então parece fácil, é só você adotar para cortante 100 positivo para o lado de cima do gráfico, 100 para 300. Do trecho D para C, vai ser passou de 300 para 500, como mostra nos cálculos aqui. D para C, para x igual a 0, 300, para x igual a 1, 500. E no trecho de C para A se manteve em 500, pois não teve nenhuma outra força sendo aplicada nela, modificando isso. Agora, por um momento, já é um pouco diferente. No trecho E para D, foi de 0 a 200, como mostra no cálculo, de 0 para 200. Só que como foi um x quadrado, acaba gerando uma equação de segundo grau, gerando uma parábola. E como vocês viram o resultado, deu menos 200. Então, por que está positivo? Pois para desenhar no diagrama, você tem que adotar as fibras que foram tracionadas. Se a viga envergou para baixo, as fibras tracionadas foram as fibras superiores da barra. Assim, você adota a parte superior do gráfico para desenhar. Continuando, de D para C, foi de 200 para 600, como mostram as contas. 200 para 600, como foi uma equação de segundo grau também, continua sendo uma parábola. E no momento de C para A, foi de 200 para 700. E foi uma equação em linha reta, pois não teve nada em segundo grau, como mostram nos cálculos aqui. Aqui eu vou começar a achar as reações desse engastamento aqui. A gente sabe que ele tem uma força vertical, uma força horizontal e um momento, aqui no ponto A. Então, para eu começar a achar essas forças, eu primeiro precisei fazer a somatória de forças em x. Olhando o desenho, a gente vê que só tem uma, então ela vai ser zero. Agora, eu precisei fazer, como a gente tem um carregamento aqui, eu preciso achar a área. Então, eu peguei o valor do carregamento, que é esse valor de W0, que está aqui, que é 200 kN por metro, e multipliquei pelo comprimento total do carregamento, que é 2L, equivalente a 2 metros, que deu aqui 400 kN. Feito isso, eu vou achar as forças em Y, a somatória delas. Vou igualar elas a zero. A vertical A eu adotei sentido para cima, portanto ela vai ser positiva. Agora,
O carregamento, ele está para baixo, então ela vai ser negativa. Então, eu multipliquei aqui a força que ele deu, que é os 200 kN, por 2, que é o comprimento, e subtrair o 100, que é dessa força F que ele deu aqui, que está para baixo, igual. Agora, o carregamento, ele está para baixo, então ela vai ser negativa. Então, eu multipliquei aqui a força que ele deu, que é os 200 kN, por 2, que é o comprimento, e subtrair o 100, que é dessa força F que ele deu aqui, que está para baixo, e igualei a zero. E cheguei na vertical A, que é igual a 500 kN. Agora, para achar o momento, eu escolhi o momento em A, igualei ele a zero, adotei esse sentido daqui anti-horário, portanto, ele aqui ele é negativo. Aqui eu calculei o momento que ele deu, os 400 kN por metro, no sentido anti-horário, portanto, ele aqui também é negativo. Aqui é o momento de WO, que forma-se aqui, vezes a distância dele até A, que é 2 metros, mais o momento gerado pela força F aqui, que vai ser 100, que é o valor da força F, vezes 3 metros, que é a distância até o ponto A. E igualei tudo isso a zero. Descobri que o momento em A é igual a 700 kN, no sentido anti-horário.